Pronto. Então, nós vamos lá, vamos continuar aqui. Assim, tra tutti compiti cui s'applicano gli uomini lo studio della sapienza. Para toda atribuição que se aplicam aos homens, ou que os homens se aplicam, para o estudo da sabedoria, la vinci in perfezione, sublimità, utilità e godimento. Esta vence em perfeição, sublimidade, utilidade e prazer, godimento. Imperfeizione, na perfeição, perché nella misura in cui l'uomo si applica alla sapienza, medida que o homem se aplica à sabedoria, participa em qualquer maneira alla vera beatitudine. Vera beatitudine participa em qualquer maneira, em, em qualquer maneira, em todo modo, na verdade, isso aqui tem de todo modo. Na verdadeira beatitude. De qui la parola del sábio, de onde a palavra do sábio. Beato. Beato l'uomo que se aplica alla sapienza. Beato homem, bem-aventurado, né? Beato. Que se aplica na sabedoria. Isso está em Eclesiastes. Eclesiástico, capítulo 14, versículo 22. Em sublimidade, perché tale studio specialmente avvicina l'uomo alla somiglianza di Dio. Porque um estudo assim faz o homem se aproximar especialmente da semelhança para com Deus, in quale ha fatto con sapienza tutte le cose, tutte le cose, no qual ha fatto com sapienza, fez com sabedoria todas as coisas. Aqui nós temos Salmo 53, versículo 24. E descendo la somiglianza, causa della benevolenza, sendo a semelhança a causa da benevolência, o estudo della sapienza, o estudo da sabedoria, è il mezzo principale che unisce a Dio com la amicizia. O estudo da sabedoria é o principal meio, ou meio principal, que unisque, que une
Deus com a amizade. Di qui le affermazioni della scrittura, no qual a afirmação da escritura. Escritura qual? Livro da sabedoria. 7, capítulo 7, versículo 14. Que la sapiência, que é a sabedoria, é per gli uomini um tesouro inesauribile. É para o homem, é para todos os homens um tesouro inexaurível, cose quanti vi attengono sono partecipi dell'amicizia di Dio. Cose quanti cose quanti vi attengono sono partecipi dell'amicizia. Pois assim, esse cose quanti está meio problemático aqui nessa frase. Deixa eu ver aqui. Que é tanto quanto, né? Cose que quante vi tengono. Ah, tá. Então é o seguinte, olha. Então, cose que, então, quantos recorrem a isso? Eu não sei se é isso, não. O Google Translate está traduzindo de um jeito muito estranho. Eu acho que não é isso, não. Então, coisa que, vamos mais para o lado literal, quantos buscam atingir a isso são participantes da amizade de Deus. Agora melhorou. Que Google Translator faz umas coisas que você fala assim, mas não tem jeito. E agora, em utilidade, porque mediante a sabedoria, mediante a sapiência, se giunge ao reino della immortalità. Mediante a sabedoria, se, se une, se encontra, né? Se encontra, exatamente, se chega ao reino da imortalidade. Porque o desejo da sabedoria conduzirá ao reino imperecível, imperuto, porque il desiderio della saggezza condurrà ao reino imperituro, porque o desejo da sabedoria conduzirá para o reino para o reino eterno, né? Para o reino imperituro, que não perece, para o reino imperecível. Livro da Sabedoria, capítulo 6, versículo 21. Para o prazer, no prazer, finalmente, porque la familiarità con la sapienza não há amarece ne dá fastidio la sua convivência, ma Letícia e Joia. A familiaridade com a sabedoria não a amarás. Amarese, não há. Hum, não amarece. Não, não tem sofrimento.
nem da fastídio, né? Fastídio bom, existe português, é tipo enjoo, né? Você fica enjoado com algo. Nem dá fastídio na sua convivência. Não sei se fastídio tem em português, não. Deixa eu ver. Incômodo, nem dá incômodo. In- Incômodo na sua. Toda a proparoxítona será acentuada. Lembra dessa regrinha? É um mandamento da lei do Senhor. Toda a proparoxítona dos senhores da língua portuguesa. Estou convivência da sua convivência, mais Letícia, ixi, mas Letícia e Joia. Bom, Letícia e Joia em português é a mesma coisa que alegria. Então vamos ver como é que nós vamos trabalhar isso aqui. Letícia é alegria. E Joia, felicidade e alegria, ok. Ok. Aí então, livro da sabedoria, capítulo 8, versículo 16. Vamos manter o padrão com o colchete, e não com o colchete. Porque você não quer me dar o colchete. Porque aqui eu coloquei parênteses e o bicho não entende. Aqui, pronto. Então, olha só, para toda atribuição que os homens se aplicam para o estudo da sabedoria, no estudo da sabedoria, o estudo da sabedoria vence em perfeição. Sublimidade, utilidade e prazer. Na perfeição, porque na medida que o homem se aplica à sabedoria, participa de todo modo na verdadeira beatitude. Então, aqui por baixo, nós temos uma ideia de que o intelecto humano é capaz de absorver atributos, tá vendo? Aqui não é à toa que ele fala de compete, atributos, né? Aqui, ó. Por quê? Mais ou menos assim. É como se através da sabedoria, ou, bom, por que eu estou engasgando tanto? Porque assim, estou tentando segurar, mas vou falar agora. Existe uma diferença entre conhecimento ou ciência e sabedoria, principalmente no campo teológico. Houve uma divisão desses termos, não em Agostinho, mas entre franciscanos e dominicanos. Na teologia franciscana, sabedoria diz respeito a um conhecimento aplicado, experiencial, fenomenológico, no qual a pessoa sentiria Deus e então ela obteria uma sabedoria prática, um conhecimento prático da presença de Deus, das características de Deus. Já, é, já no campo dominicano, o que nós temos é algo diferente. No campo dominicano, nós temos um conhecimento que é intelectivo apenas e que não conduz para essa tal de experiência prática direta com Deus, a não ser por meio do intelecto. Em outras palavras, a sabedoria estaria mais para o âmbito do que nós chamamos hoje de psicologia, enquanto o conhecimento dominicano estaria mais para o campo da epistemologia, sabe? Então, não necessariamente o conhecer coisas sobre a teologia vai te levar para uma experiência prática, atual, sobre Deus. Em outras palavras, suponha que alguém estude sobre teologia, pode nunca ter uma experiência mística. Por quê? Porque o conhecimento em si já é suficiente. Essa experiência mística, essa experiência de contato com o divino, uma ligação direta, que é característico da espiritualidade franciscana, ela não está presente na espiritualidade dominicana de modo geral. Claro que nós temos místicos como Santa Catarina de Sena e outros místicos dentro da espiritualidade dominicana, mas de modo geral, em termos de teologia, o que se aplica mais é
teologia enquanto forma de ciência, forma de raciocínio abstrato, que não conduz necessariamente para uma sabedoria prática, para uma experiência prática com o divino, certo? Então, alguém pode passar a vida toda estudando teologia e nunca ter uma experiência assim de um arrobo místico, de um arrobo de sentimentos em relação a Deus que venha da parte de Deus. Entende? Então, aqui a imaginação, a fantasia fazem parte do jogo. E os dominicanos, a espiritualidade dominicana, meio que na sua parte, a gente pode dizer assim, tomista, coloca um pouco de lado essa questão. Já na espiritualidade franciscana, você tem uma ênfase na experiência da oração. Não que São Domingos de Gusmão não tenha, tanto é que tem as 9 formas de oração de São Domingos de Gusmão, mas na parte de teologia não tem isso. Já na teologia franciscana, como por exemplo de São Bonaventura de Bonarégio, depois você tem dos Escotos e outros, você tem muita ênfase nessa questão da sabedoria, enquanto uma espécie de prática que te conduz para um sentimento ou uma vivência psicológica da presença divina. Já a espiritualidade dominicana, como eu disse para vocês, não, ela está muito mais voltada para o âmbito da busca da verdade, portanto é algo muito mais intelectivo. E é por isso que a gente sempre ouve os grandes mestres da tradição dominicana falando que São Francisco de Assis é comparado é chamado de doutor seráfico e São Domingos de Gusmão é chamado de doutor querubínico, porque há essa diferença fundamental entre os dois modos de estudo da teologia. Bom, então, sabendo disso, a gente já começa a adentrar um outro aspecto dos estudos teológicos no viés dominicano. Não se tem uma ênfase é, é, fundamental ou essencial ou inseparável da experiência mística, pelo menos no campo da teologia. No campo da oração é sempre outra coisa, mas no campo da teologia, o estudo teológico é um estudo teológico acadêmico que não comporta essa ideia de sabedoria prática. Okay? Então, aqui. Ó. Então, aqueles que se aplicam à sabedoria, então nós já sabemos que a sabedoria que São Tomás de Aquino está falando aqui não é aquela sabedoria que nós estamos achando que, se a gente tiver lido muita coisa franciscana, é aquela sabedoria prática. Não é. É o conhecimento intelectivo. Vem sem perfeição, sublimidade, utilidade e prazer. Na perfeição, porque na medida que o homem se aplica à sabedoria, participa de todo modo na verdadeira beatitude. Ou seja, a beatitude aqui é uma beatitude intelectiva. Então, alguém pode estudar teologia a vida toda, pedir o milagre para Deus e nenhum milagre acontecer. Por quê? Porque uma coisa não tem a ver com a outra. Não, mas os evangelhos dizem que aquele que crer em mim fará milagres maiores do que o meu. Certo? Então a gente tem que assumir, necessariamente, com humildade, que a gente não tem fé suficiente em Cristo. Certo? Essa humildade leva a gente a buscar pelo intelecto. Senão a gente começa a acreditar que a gente é capaz de fazer milagre mesmo. Se é capaz de fazer milagre mesmo, é muito simples a gente resolver essa situação. Vá para o hospital e realize milagres lá dentro. Então a gente já sabe que é muito complicada essa noção geral de fé. Talvez Jesus estivesse falando para a época dele, talvez Jesus estivesse falando para aquelas pessoas, os discípulos imediatos dele. Né? Então, mas o que diz respeito. Tem gente que não aceita isso, né? Eu acho isso estranho. A pessoa fala assim: não, meu Deus está vivo, ele faz milagres, e ele necessário. Então, muito bom, ué. Vai lá, vai no hospital e reza, ué. Faça parte da pastoral da saúde e vai no hospital rezar. Vê faça a comparação. Quantos doentes são curados com a sua oração versus quantos doentes são curados com os remédios e com a medicina, ué. Sabe? Sinceramente. Né? Tá na hora de parar com essa coisa, né?
Além disso, é, faz um serviço para todo o capital da fé quem acredita nesse tipo de milagres e prodígios depois já da instauração do cristianismo, né? A espiritualidade cristã da patrística, por exemplo, diz que esses milagres e prodígios tendem a desaparecer à medida que o intelecto começa a tomar parte, à medida que não é necessário mais sinais, né? Isso é o campo teológico, né? Claro que alguém da filosofia pode dizer assim, mas existem sinais do que nós estamos falando, né? Então aí já é outra coisa, mas dentro do campo teológico, mais do que do campo teológico, dentro do campo da religião, sim, a questão dos sinais fazem parte, mas Jesus estava falando dentro de um contexto, que era o contexto do judaísmo, que exigia a questão de sinais para a presença de Deus. Era uma espécie de proto-empirismo que estava presente, de falar assim, olha, nós precisamos de sinais para ver se Deus está presente mesmo. E aí nós temos essa questão de milagres, etc. À medida que as coisas vão ocorrendo e vai acontecendo o reino de Deus como modelo social e como modelo de espiritualidade, a necessidade de milagres já vai caindo por terra. Por quê? Porque milagre é prenúncio, de acordo com a teologia da escatologia, do reino de Deus no fim dos tempos. Não é para o nosso tempo. É um prenúncio do reino de Deus para o fim dos tempos. Certo? Então, é estranho ver as pessoas falando tanto assim de milagre, de prodígio, como se houvesse uma necessidade tão grande hoje. Não, hoje nós temos já ciência, né? Tem medicina, né? Ah, mas isso é um excesso de confiança no materialismo. Mas é complicado defender essa ideia de que se você tem fé, Jesus cura através de você, sendo que ele mesmo falou, né, e a tradição cristã é fundamentada em cima de fim dos tempos, né? Justificar que o tempo já chegou e o reino de Deus está aqui, ele está, sob o ponto de vista do intelecto, ele está na construção efetiva, que caminha para o horizonte da realização final feita pelo próprio Cristo. O ser humano é participante disso. Ele não é o canal aonde a coisa acontece desde já por meio sobrenatural. Ele é o canal pelo qual a coisa pode acontecer por meio da ação e do intelecto. Bom, então, não quer dizer que milagre não existe, né? Deve existir no âmbito da religião. Não quer dizer que no âmbito da teologia também há estudos sobre isso. Agora, no âmbito da fé, no âmbito da religião, há aparições de Nossa Senhora, há milagres de Nossa Senhora também, etc. Isso tudo comporta. Mas todos eles apontam para o final dos tempos, para o reino de Cristo que vem no final dos tempos, e não agora. Né? E não é a implementação sobrenatural agora. São só sinais da vinda, da segunda vinda. Né? E tem gente que confunde isso e acha que agora é o reino de Cristo, é o reino de Deus, etc. Né? E aí fala que meu Deus é um Deus vivo, que ele faz milagres e que ele está aqui para curar, para salvar, para libertar e etc. E se esquece que ainda não chegou a segunda vinda, mas também não vai no hospital para fazer o teste. Vai lá no hospital fazer o teste, vai ver que não vai acontecer. Né? Então, continuando. Em bem-aventurado o homem que se aplica na sabedoria. Portanto, o livro do Eclesiástico, e se a gente olhar aqui nesse trecho, tem Eclesiástico, Salmos, tem também, deixa eu colocar aqui, Salmos, tem sabedoria. Bom, toda essa parte de Eclesiástico, Salmos, sabedoria, são os livros proféticos? Não. São os livros da lei? Não. São os livros do conhecimento. São os livros da sabedoria popular. E Jesus, né, se você pegar o Evangelho de João, a gente acaba vendo, Jesus coloca-se nesse referencial dos livros sapienciais, dos livros de conhecimento popular, de sabedoria popular. Tanto é que se pergunta assim, né, Natanael, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas não tem profeta, não tem nada. Depois, posteriormente dos evangelhos, também aparece isso, né? Mas Nazaré não tem profeta. É claro, né? Quem já foi em Nazaré viu o tamanhozinho que é aquilo ali, né? É nada, né? Um negocinho de nada no meio do deserto. Então, é trequinho, pequenininho. Né? Então, provavelmente, a grande propriedade que tinha lá, muito provavelmente, era da própria família de Jesus.
né, que hoje está a Igreja da Anunciação, lá em cima está a Fonte de Maria. Então é uma igrejinha pequenininha que estava lá, né? Que igrejinha não, um terreninho pequenininho, uma cidadezinha assim, entreposto comercial pequeno, e que, como nunca teve escola profética, nunca teve nada, então é dito que ali as pessoas faziam parte desses estudos de livros sapienciais, né? E Jesus se coloca aqui dentro. Então, bem-aventurado o homem que se aplica na sabedoria. Em sublimidade, porque aqui, o segundo ponto, né? Quem olha para toda atribuição que os homens se aplicam, o estudo da sabedoria vem sem perfeição. E a perfeição aqui é colocado como sendo bem-aventurado. Bem-aventurado. Aqui, perfeição e bem-aventurado, bem-aventurado diz respeito a uma qualidade psicológica também, enquanto que perfeição, não. Perfeição aí já é uma outra atribuição, está dentro da filosofia, da ontologia de Tomás de Aquino. Como assim? Perfeição, todos os seres são construídos nessa filosofia a partir de potência e ato. Tomás de Aquino empresta de Aristóteles categorias de pensamento filosófico para explicar a realidade. E esse empréstimo não é exatamente Aristóteles. Tem dois pontos que a gente precisa considerar aqui, que não é Aristóteles que nós estudamos hoje. O primeiro ponto é que estamos numa fase de início de traduções do classicismo romano e grego. Então, você tem aqui o início das traduções, o início do domínio daquilo que vai se transformar posteriormente na linguística clássica, né? E que vai se contrapor depois Ferdinand de Saussure e outros, né, como o Círculo de Viena, o Círculo de Copenhague, o Círculo de Paris. Tem vários círculos linguísticos que se contrapõem à linguística clássica, certo? Então, essa linguística clássica está começando aqui nesse período. Embora a ser conhecida na Europa, a ser resgatada na Europa, porque ela já existia na antiguidade, né? Então, você está diante de um tipo de Aristóteles que não é aquele que nós conhecemos hoje. Então, Tomás de Aquino, pegando esse material, empresta muito de Boécio e outros, as traduções que já existiam na época, e toma para si um modo de pensar aristotélico que recebe transformações pelo, pela estrutura escolástica, ou seja, pela estrutura da teologia medieval, de colocar a sabedoria em função da justificação das verdades da fé. E ainda bem, porque senão a gente nem teria demorado muito para chegar até a sabedoria da filosofia antiga, né? Foi, foi essa manutenção dentro do cristianismo da sabedoria antiga, que vem da filosofia dos gregos, que manteve esse conhecimento sem que ele desaparecesse, né? Então, nós temos aqui uma espécie de Aristóteles, que não é o Aristóteles que nós conhecemos hoje. E quando Tomás de Aquino pega ato e potência, ele faz transformações em cima do conceito. Esse conceito de metafísica, auto e potência, está lá no livro da Metafísica, né, de Aristóteles. Tá bom? Então, Giovanni Reale tem uma ótima tradução que está em português, que vocês podem buscar pela editora Loyola. E eu não ganho nada para fazer propaganda para a Loyola, só para vocês saberem. Então, mas tem aí, né, e é por esse viés que eu estudo o Aristóteles, tá bom? Pelas traduções italianas. E também eu consigo ler diretamente o grego, né? Mas eu vou ver os comentários italianos. Então você sabe, porque tem comentários que vêm da escola inglesa. Tá bom? Então é um outro estudo, é um outro modo de estudar Aristóteles. E tem outros ainda que vêm da escola francesa. Então, nós temos aí uma certa disputa entre Itália, França e Inglaterra em cima de Aristóteles, né? E ainda tem uma outra que vem do Suárez, que é lá da Espanha, né? Que foi adotado na Argentina, né? Argentina e Espanha do Suárez. Então, você tem quatro linhas aí, fora a linha alemã ainda, que são cinco. Então, você tem aí diversas linhas, deve ter outras ainda que eu desconheço, que olham para Aristóteles de um ponto de vista diferente. Então, mas como eu disse para vocês, eu me filiei à linha italiana.
Ou então, aqui nós temos que o vocábulo perfeição e bem-aventurado são equivalentes na filosofia tomista, mas em Aristóteles não é equivalente, tá bom? Não tem essa equivalência aqui, né? Então, aqui, ó, perfeição e bem-aventurado, o termo em latim, como vocês já escutaram falando 1 milhão de vezes, vou continuar falando, perfactum, é aquilo que sai de potência para o ato e que realiza perfeitamente o seu objetivo, o seu fim. Então, Deus é o ato puro, ele não tem potência. Em Deus, todas as coisas estão presentes sempre. E é esse atributo divino que, quando a gente estuda a teologia, é que a gente vai. O que é teologia? O estudo divino. Então, os atributos divinos de Deus é que passam a fazer parte do nosso intelecto e que nos dá essa qualidade de, como ele diz aí embaixo, imortalidade, que é o que mais interessa para a gente. Ninguém quer conhecer a Deus porque quer conhecer a Deus, porque ama a Deus, porque sim. Mas é porque Deus dá coisas quando você estuda. Uma delas é a ciência, outra delas é a ampliação do seu intelecto, e por fim a imortalidade. Existe um caráter útil no estudo e na busca da espiritualidade. Ninguém estuda porque sim. Embora você diga para você mesmo, mas como não? Quando eu estava no colégio, eu estudava matemática porque sim. Eu estudava geografia porque sim. Eu estudava toda aquela parafernália de literatura portuguesa, outras coisas porque sim. Não, isso não é porque sim. Você estudava porque você era obrigado pelo Estado a cumprir metas da educação e seus professores também. Não é porque sim, porque você tinha um fim. O fim era cumprir metas programáticas dadas pelo governo, né? Mas talvez você buscasse a educação como um fim espiritual. Bom, aí está forçando, né? Não vai dar, né? Educação tem um fim espiritual, sem dúvida alguma, mas no sentido lato do termo espírito, que é desenvolvimento da nossa mente, né? Psique, mente, mas de forma nenhuma tem a ver com a busca espiritual, a não ser de maneira indireta, né? Busca espiritual no sentido de imortalidade, salvação e assim por diante, vem por meio de fé, né? E fé dentro de um sistema que constitui um sistema divino. Já deixo adiantar para vocês, existem vários modos de teologia. O que São Tomás de Aquino está fazendo aqui na Suma contra os Gentios é um modo de teologia comparada. Então não existe só teologia cristã, existe teologia na perspectiva muçulmana, existe teologia na perspectiva budista, existe teologia na perspectiva taoísta, existe teologia na perspectiva confucionista. Estou forçando a barra se eu colocar, porque Confúcio disse que não trataria de coisas metafísicas, né? Então, existe teologia na perspectiva shintoísta e assim por diante. Então, nas derivações do cristianismo, nós também temos teologia. Derivações como o kardecismo, derivações como a Umbanda, derivações como o candomblé brasileiro. Então, nós temos teologia. Que tipo de teologia? Aí, nós temos que dividir a teologia natural e a teologia revelada. Quem fez isso? Estoicos. Estoicos, depois os próprios medievais fizeram isso também, né? Os estoicos estão ali na Grécia, né? E já começam a pensar sobre Grécia Antiga, antes do surgimento do cristianismo, e já começam a pensar sobre o que seria o estudo da teologia, né? E eles colocam que existe uma teologia poética, que diz respeito aos poetas, existe uma teologia natural, que é objeto de filósofos, que seria a metafísica, existe uma teologia sagrada, que é a teologia ritualística, que seria campo da religião. Depois, mais para frente, você vai ter uma teologia, que é a teologia revelada, que vem com o cristianismo, que começa a ser desvelada e estruturada no período da Baixa e Alta Idade Média, passando pela patrística e depois pela escolástica, certo? Então aí você tem um desenvolvimento de uma teologia que não é a teologia natural, é a teologia revelada. Essa teologia revelada, e aqui como eu sou um estudante também do Etienne Gilson, do tomismo, eu posso dizer para vocês que eu concordo com ele plenamente, que a teologia revelada se fundamenta em 12 artigos da fé que vocês podem contemplar, olha que bonito, contemplar ou estudar como
o símbolo romano que se reza todo domingo depois da homilia dos evangelhos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, papapá, é dividido em 12 artigos. 12 artigos porque se queria fazer 12 artigos em função dos 12 apóstolos, e que começou a ser rezado em Roma. Né? Então, você precisa dar uma olhada nisso. Olhando isso, você vai entender. Tudo que for teologia revelada vai falar desses 12 artigos, pelo menos no âmbito cristão. Mas existe teologia para fora do âmbito cristão, que é o que a gente chama de teologia natural, usando a perspectiva ou a classificação dos estoicos e dos demais filósofos gregos. Tá bom? Então, existe e é afirmado também por diversos teólogos e etc. Mas aí, a teologia natural, para os da teologia revelada, é objeto da filosofia, eles dizem isso, né? Mas não é, né? Porque existem atributos divinos que são estudados dentro da metafísica. E o que é o divino para dentro da teologia natural metafísica? É aquilo que é permanente, imperecível e imutável. Então, existe teologia natural, sim, né? Como atributo daquilo que recebe o nome de divino. Agora, se existe Deus consciente, Deus que se manifesta, Deus que fala, Deus que se faz homem em Cristo, não, aí é teologia revelada. Porque a teologia natural, ela é caracterizada pela razão natural. E uma vez que é caracterizada pela razão natural, não faz muito sentido falar sobre razão revelada, né? Porque precisa de alguém para revelar, tá bom? Então, continuando aqui, então, o bem-aventurado e perfeição são equivalentes na teologia e filosofia tomista. Não é a mesma coisa lá no Aristóteles. Nós temos como bem supremo, etc., em Aristóteles, o primeiro motor, mas aí Tomás de Aquino também empresta as categorias aristotélicas para falar sobre as provas retóricas da existência de Deus. Provas retóricas, depende de convencimento, a pessoa tem que ter fé antes. Por quê? Senão aquelas provas não provam nada. Né? Tem que ter fé antes. Então tem que ter uma experiência de fé para depois chegar em Cristo. Então, essa experiência de fé ela pode ser por um movimento da experiência psicológica, né? Os sentimentos, as sensações, ou ela pode vir a partir de um outro movimento, que é o movimento do intelecto, né? Por uma necessidade de um primeiro motor e uma necessidade de um fim último. Então, eu postulo que a fé em Cristo é algo interessante nesse sentido. Pode vir pelo intelecto também. Tá bom? Então, não é só quem vai na igreja e recebe o batismo no Espírito Santo, que o reavivamento no Espírito Santo é que vai entender sobre teologia. Muitas vezes não. Né? Então, não, é uma questão aí intelectiva também, uma questão de necessidade lógica também. Então, continuando, olha só. Então, perfeito o homem que se aplica na sabedoria. Aqui, ó. Perfeito, bem-aventurado o homem que se aplica. Então, perfeito o homem que se aplica na sabedoria. O que quer dizer perfeito? Perfeito por participação. Perfeito porque o objeto material da sabedoria aqui é Deus. Portanto, sendo Deus, se torna o homem perfeito por entender de atributos que lhe escapam à sua própria natureza e que pertencem unicamente a Deus e que esse homem sabe que nunca jamais vai conseguir compreender na perfeição total. Mas este movimento de busca por Deus, uma busca intelectiva aqui nos nossos meandros, traz para ele um desejo, se aplica ao objeto mais perfeito possível, que é Deus, porque Deus é ato puro. Então, nesse sentido, o que nós obtemos é uma participação nos atributos divinos, porque desejamos conhecer. Então, pelo conhecimento obtido a partir do desejo de conhecer, participamos das atribuições divinas. Consequentemente, nossos atos, as nossas ações no mundo, começam a receber uma coerência, uma ligação harmônica com esse conhecimento. Em sublimidade, porque um estudo assim faz o homem se aproximar especialmente da semelhança para com Deus, no qual fez com sabedoria, o qual fez com sabedoria todas as coisas. Por que se fala da semelhança para com Deus nesse ponto?
Nós temos que resgatar aqui a ideia de imagem de Deus. Imago Dei é o termo em latim, um termo muito explorado, como já falei para vocês, muito vilipendiado, degenerado, que foi usado para justificar a escravidão, para justificar o domínio sobre os outros, para justificar a, a superioridade cristã sobre os demais povos. Né? Como se Jesus viesse só para os cristãos. Jesus veio para todos os povos, não veio só para os cristãos. E se Jesus é o Filho de Deus que se manifesta, ele vem para todas as religiões, não só para aqueles que acreditam nele. Né? Tanto é que a prova disso é a transformação do Império Romano. Né? Então, sob o ponto de vista do objeto material da revelação divina, o objeto formal, o estudo da teologia, assume que as transformações históricas vêm a partir não do viés produtivo, mas do viés da presença da transformação divina dada pela fé em Cristo e que produz essa coerência entre fé e ação e que transforma o meio social, certo? Isso é o ponto de vista formal, em outras palavras, da teologia. Né? Então, se eu trocar o objeto formal pela sociologia, se eu trocar o objeto formal pela economia, se eu troco o objeto formal pela política, a história romana não tem mais a ver com Cristo. Ela tem a ver com modificações sociais que agem e que acontecem de outros modos, com outros fatores, certo? Então, assim, embora eu possa manter o objeto material sendo Deus, se meu objeto formal é outro, se a minha perspectiva é outra, eu tenho modificações na produção da teoria que sai disso, certo? Então aí eu começo a entender os diferentes modos de produção, né? E como dá dó de pessoas que leem pouco, né? Porque a pessoa que lê pouco fala assim, não, porque o marxismo produz marxismo, é um modo científico, é um objeto formal, meu Deus, que você analisa as cadeias de produção e os meios de produção que estão ali dentro do sistema de acúmulo de capital ou de qualquer sistema de produção a partir de determinadas referências, certo? Agora, as pessoas confundem marxismo com marxismo revolucionário. Aí não tem uma outra coisa, né? O Marx como ciência e o Marx como política revolucionária. Aí não tem uma outra coisa, né? Então a gente não pode falar tanta coisa nada a ver assim, né? Então nós temos uma coisa chamada Marx enquanto cientista social, Marx enquanto cientista político, e dentro do Marx cientista político, ele já morreu, não tem nada a ver mais com isso, alguém capta essas ideias dele e cria o marxismo revolucionário, que é o leninismo, stalinismo, maoísmo, aí é outra coisa. Tá certo? Então aí você vê posts na mídia social, etc., falando assim, o Marx criou a pobreza, todos os sistemas criados por Marx. Que sistema criado por Marx? Não tem sistema criado por Marx, minha criatura. Não tem. Tem um ponto de vista, uma análise sobre o capitalismo do século XVIII na Inglaterra. A partir daí, dessa produção de um material extenso que ele fez, é que começam a ter ramificações de conhecimento dado por outras pessoas. Tá certo? Então, tome cuidado você para não ser um patso, né? Uma pessoa patsa, né? Limitada, né? Que fala bobagem porque não lê e vai no embalo dos outros, né? Primeira coisa, a gente tem que ler. Quando você for ler Marx, você vai ver que você não é isso aí. Agora, se você for ler marxismo revolucionário, aí sim muda, né? Aí nós temos uma outra vertente com outras coisas, com outros modos de pensar, né? Que não é do Marx, né? Tá bom? Então, é, é, bom, o objeto formal pode ser aristotélico também, pode ser platônico, pode ser estoico, pode ser peronista, pode ser nazista. Não importa que o objeto formal vai conduzir você a uma perspectiva diferente do objeto material que é Deus. Se a gente tomasse como as transformações do Império Romano, ou o Império Romano como objeto material, esses objetos formais também transformariam a perspectiva, aquilo que você explicaria sobre o objeto
material, tá certo? Então, isso que a gente precisa ficar atento, senão a gente começa a achar que a ciência humana é uma ciência só, no modelo das ciências exatas, da matemática ou da física natural, né? Então, na matemática teórica não é uma coisa só, mas na matemática aplicada, porque diz respeito às regras e leis do nosso mundo, então, de fato, começa a ficar uma coisa só. Mas a matemática teórica não, né? Então, o que nós temos aqui no nosso meio é que nós temos que conviver com pessoas que entendem muito pouco sobre política, pessoas que entendem muito pouco sobre ciência, mas pessoas que entendem muito de falar muito nas mídias sociais e encher as paciências de todo mundo com um monte de asneira, né? Que acreditam nessas asneiras porque tem preguiça de estudar, né? Porque se tivesse um pouco mais de amplo de estudo, veria que não é dessa forma por si mesmo, né? Mas aqui a gente vive dentro de um lugar mastigado. Pode ver que São Tomás de Aquino não gosta de conhecimento mastigado. Olha, bem-aventurado, perfeito o homem que se aplica na sabedoria. Ora, o homem é formado de potências, de possibilidades e de atos, aquilo que ele escolhe fazer. Deus não, Deus é ato puro. Ora, como é que pode, se Deus é perfeito e ato puro é perfeito, como é que o homem pode ser perfeito? Então, perfeito por participação no ato puro, perfeito por participação na perfeição, certo? Então, quem é a máxima perfeição? Deus. Então, quando eu busco Deus, quando eu desejo Deus, eu acabo recebendo essa atribuição. É isso que diz a teologia. A filosofia não vai falar isso, não, né? E os demais âmbitos da ciência também não falam isso, porque o objeto material é diferente. Mas o objeto material que faz surgir todo o conhecimento no Ocidente europeu, e infelizmente no Ocidente americano produz um monte de escravidão e sofrimento, mas também a gente pode dizer que é um tipo de conhecimento, mas um conhecimento que tem que ser criticado, um conhecimento que precisa ser reformado, é a teologia, né? Por que que na América produziu tudo isso? Porque que voltando, a imagem e semelhança de Deus, o termo imago Dei, foi aplicado politicamente para justificar a soberania cristã sobre os demais povos. Ora, a soberania cristã, ela não é desutilizável, ela tem um caráter útil. Qual é o caráter útil? Produzir riqueza para quem? Para quem é o superior. E quem é o superior? O homem europeu que acredita em Deus. O que ele faz com aqueles que não acreditam em Deus? Batiza. Batizou? Batizei. É cristão agora, não pode ser escravizado, tem que ser escravizado. Por quê? Porque não há garantias de que realmente se converteu. Portanto, é escravo, e é escravo para um contexto temporal também. Por que é contexto temporal também? Porque não apareceu antes. Veio aparecer muito depois da Europa ser cristianizada, e agora nós vamos colonizar a América, e colonizando a América porque vieram depois, significa que Deus os escolheu para serem submissos a nós, e uma vez que isso é assim, então eles se tornaram escravos mesmo batizados. Que absurdo. E teve bastante gente, inclusive John Wesley, da área, né, da teologia metodista, que se revoltou contra esse raciocínio. Bartolomeu de Las Casas também se revoltou, dominicano, contra esse raciocínio. Jesuítas se revoltaram contra esse raciocínio, mas se revoltaram, mas depois voltaram atrás, fizeram umas coloniazinhas, aí ficou uma coisa meio dúbia, né? Mas Bartolomeu de Las Casas não há dubiedade nele, né? Um dominicano, Bartolomeu de Las Casas, não tem nenhuma dubiedade nele, ele simplesmente combateu mesmo a escravidão. Tem gente que fala que tem dubiedade nele, então é porque precisa dar uma olhada melhor ali na história dele, hein? Então, logo mais nós vamos ter um seminário com o professor Lauri sobre Bartolomeu de Las Casas, né? E aí a gente vai estudar melhor essa ideia do Imago Dei na prática. Imago Dei como sendo um instrumento político de domínio, e não era. Era um instrumento teológico para dizer que todos os seres humanos, batizados ou não batizados, seriam construídos, seriam feitos à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque possuem vontade, desejo, porque possuem intelecto, capacidade de conhecer, e porque possuem um princípio vital racional, chamado alma racional, né? Isso traz o caráter de semelhança com Deus, né? Ora, sublimidade, porque um estudo assim faz o homem se aproximar especialmente da semelhança
para com Deus, o qual fez com sabedoria todas as coisas. Essa palavra sabedoria é racionalidade, que fez com racionalidade todas as coisas. Por quê? Porque é a alma racional. A semelhança com Deus vem pela alma racional. Existe uma certa ruptura nesse ponto com a teoria clássica aristotélica, por quê? Porque em Aristóteles, matéria e alma não se separam. Mas, quando vem Tomás de Aquino, vem Alberto Magno, vem a adaptação do Aristóteles, alma e matéria se separam. Mas tanto São Alberto Magno quanto São Tomás de Aquino não são dois doidos que fizeram uma modificação do tipo, vamos modificar e pronto, e não tem impacto nenhum se a gente modificar. Não, eles falam o seguinte: é por isso, embora exista a possibilidade da separação de alma e matéria, alma e corpo, a alma anseia por voltar ao corpo, porque na verdade elas são inseparáveis. Isso é um acidente. Por isso que Cristo tem que voltar na sua segunda vinda, na parousia, em grego, que junta o corpo com a alma de volta. E é por isso que os pais apostólicos, a patrística, a tradição da igreja, diziam que na ressurreição dos mortos, as almas voltam a ter corpo. Por quê? Porque a alma é incompleta sem o corpo. E eles enxergam isso no Aristóteles. Falam, tá vendo, Aristóteles tinha razão, mas Aristóteles não chegou nesse ponto que existe uma revelação de que revelação e não lógica, revelação e não raciocínio, de que a alma se separa do corpo, mas depois tem que voltar. Aristóteles tinha pensado na coisa de acordo com os ditames do Espírito Santo de maneira imperfeita. É essa maneira que se justifica teologicamente. Teologicamente, não dentro da teologia natural, mas dentro da teologia revelada, as modificações que são feitas na filosofia aristotélica. Certo? Então, quem estuda Tomás de Aquino está estudando uma espécie de aristotelismo modificado, mas que é uma boa base para se entender Aristóteles clássico também, né? Sem dúvida. Tá bom? Então, essa semelhança, a gente já sabe que falou semelhança, está tocando na ideia de imago Dei, está tocando na ideia de alma racional. Olha lá. Então, nós temos o desejo, olha lá, a vontade, né? Bem-aventurado, perfeito homem que se aplica na sabedoria. Olha, se aplicar na sabedoria envolve desejo. Esse desejo é o que? A vontade, que é uma característica da imagem e semelhança de Deus. Depois nós temos aqui a razão, a semelhança para com Deus, a alma racional, o qual fez com sabedoria todas as coisas, que capta essa lógica, essa razão de Deus nas coisas. E sendo a semelhança a causa da benevolência, o estudo da sabedoria é o meio principal que une Deus com a amizade. Que une Deus à amizade. Né? O que ele quer dizer com isso? O estudo da sabedoria é o meio principal que une Deus à amizade com o ser humano. Então, você quer ser amigo de Deus? Quer andar com Deus igual Enoque fez? Ande estudando. O quê? Busque pela sabedoria. Busque Deus, objeto material, no meio criado, na natureza. Por isso que a teologia católica não é contra a ciência natural. É por isso que você tem investimentos em Galileu Galilei e tantos outros Illuminates. E antes dos Illuminates aparecerem, você tem um investimento sobre René Descartes, o pai da filosofia moderna, que foi feita assim, né? Investimentos pela Igreja Católica Romana da França foram feitos sobre René Descartes. Né? Basicamente sustentaram todo o estudo dele. Né? Quem fala isso? Hans Kuhn, a obra dele, Se Existe Deus. Né? Ah, mas o Hans Kuhn foi expurgado da Igreja Católica, etc. Meu filho, minha filha, não fala. Uma coisa tem a ver com teologia, outra coisa tem a ver com teologia dentro da doutrina católica. Uma coisa, outra coisa. Eu posso ler Hans Kuhn? Claro que você pode. Agora, lembra, ele vai ter choques com a doutrina católica. Bom, vai entrar em choque em alguns pontos lá, e aí você só entrar lá no site do Vaticano que você descobre lá o Observatório, não, o Observatório Romano vai falar sobre isso, mas você vai entrar lá na parte da Secretaria para a Doutrina da Fé, ou Congregação para a Doutrina da Fé,
E você vai lá e procura lá pelo Hans Kung, tá lá o porquê que ele é condenado, né, pela Igreja Católica. Agora, qual é o impacto sobre isso? Sei lá. Primeiro de tudo, quantas pessoas leem Hans Kung? Já viu os catatal do livro que esse cara escreve? Uns negócios dessa bitela assim, rapaz. Quem que vai ficar, entendeu? Atrás de você, professor, cheio de livro catatal. Tá cheio de livro catatal, mas de direito, né? De teologia é outra coisa, né? Os catatal, assim, de livro de teologia. Então, mais complicado de ler, né? Quem leu todas as obras de Tomás de Aquino já? Você tá louco? Então, é difícil, né? Então, agora imagina ler Hans Kuhn, Karl Barth, Henri de Lubac, né? Ficar lendo toda essa galera aí. Você não lê nem Tomás de Aquino, como é que você vai ler essa galera? Não? Então é bem complicado, né? Então, quem lê Hans Kung é quem pesquisa Hans Kung, sei lá, meu, entende? Qual é o impacto disso? Deve ser na igreja para com a igreja, né? Porque, né? Quantos livros você leu do Hans Kung? Malemar se Deus existe, porque queria ver as questões históricas que ele levantou, mas não vou continuar lendo, entendeu? Tenho coisas que me interessam mais do que aquilo, né? Como Lama Tsongkhapa, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Santa Catarina de Sena, História da vida de São Domingos de Gusmão. Isso me interessa mais do que ler Hans Kung ou Henri de Lubac, Eclesiologia de Henri de Lubac. Nossa, né? É legal, né? Para quem gosta, né? Mas, nossa, né? Leitura, hein? Ô, galera que escreve sem parar, né? Tá bom? Então, esse movimento do intelecto, que é ler essa galera, ou pelo menos ler Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e esses outros tantos teólogos que tem aqui, que são interessantes de ler, como Bonaventura de Bonaretti, mas já na teologia franciscana, de uns escotos também, tem a ver com o estudo da sabedoria, que é o meio principal que une Deus a você com a amizade. Né? Então, por quê? Porque é o intelecto. Então, esse desenvolvimento constante e aperfeiçoamento da imagem de Deus é que está aqui no sentido central desse período, né? Do qual a afirmação da Escritura é que a sabedoria é para todos os homens um tesouro inexaurível, coisa que quantos buscam atingir a isso são participantes da amizade de Deus, né? Então, em utilidade, porque mediante a sabedoria se chega ao reino da imortalidade. Olha lá. Mas isso é da teologia cristã, não é, né? Isso é da teologia grega, teologia natural grega. Se estudava o divino, se estudava a metafísica para se atingir a imortalidade. Isso é uma questão grega, que foi assumida dentro do referencial cristão. Né? E não podemos esquecer que Jesus era um semita, né? E que aí assume a questão grega aqui, a teologia escolástica. Né? Hoje nós sabemos que tem outras coisas envolvidas dentro da teologia também, do pensamento semita, que é o zoroastrismo, né? Que cria aí a ideia de um combate entre o bem e o mal, de um herói que vence o combate contra as trevas e que foi adotado na escatologia babilônica e que influenciou a teologia judaica. Né? Então a gente sabe que tem aí grandes possibilidades de ter um intercurso entre modos e meios de teologia. Tá bom? Agora, isso não é novidade, não, viu? Não, mas eu escutei isso, um cara aí na internet falando, outro cara. Não, peraí, isso aí é um conhecimento, meu filho, que está aí desde o século XVII, XVIII, viu? Então, não vai achando que você está encontrando aí a pepita de ouro porque viu algumas pessoas na internet falando isso aí, né? Na verdade, isso já é um conhecimento há muito tempo exposto, né? E é que a gente, como eu disse para vocês, não dá para saber tudo, não dá para ler tudo, mas é um conhecimento que quando o pessoal toca nisso, traz a novidade, daí a gente toma como referencial de autoridade aquela pessoa que falou sobre aquilo, como se aquela pessoa fosse um desvelador da verdade para a gente, mas na verdade ele teria que citar fontes, né? Por isso que a gente tem, acho que, né, normalmente as pessoas gostam de montar em cima do cavalo dos outros para falar dos próprios dentes, né? E aí você tem essa confusão toda. O certo era referenciar as obras, né? Que a pessoa extrai esse conhecimento, né? Então, como eu disse para você, já está no mundo faz um tempão, né? E se você olhar para dentro da arqueologia religiosa, né? Que é um estudo hoje dentro das ciências sociais, né?
você vai encontrar essa biografia se te interessar, né? Então, no prazer, finalmente, porque a familiaridade com a sabedoria não tem amargura nem dá incômodo na sua convivência, mas felicidade e alegria. Qual tipo de felicidade e alegria? Física? Também, mas isso é um produto secundário, né? É uma alegria, uma felicidade intelectiva, que é essa mesma felicidade que a gente sente quando a gente descobre e aprende coisas novas, né? E aí isso abre a gente a entender o mundo de uma maneira diferente. Beleza? Então agora podemos fazer o nosso intervalo. Alguém ficou com alguma dúvida? Acho que não, né? Ou você pode falar assim, não fiquei com nenhuma dúvida, por isso tem todas elas. Bom, também está certo. Então, tá bom? Então vamos para o nosso intervalinho agora e nós voltamos mais tarde. Pode começar a gravar? Beleza? Então agora vamos voltar aqui para o nosso share screen. Vamos para o segundo momento aqui da tradução. Segundo momento da tradução, nós temos o seguinte. Deixa eu só achar aqui isso. Prendendo perché fiducia dalla bontà divina nell'affrontare il compito del sapiente, por trattandosi di un'impresa superiore alla nostra forza, propiniamo di esporre, secondo le nostre capacità, la verità professata della fede cattolica, respingendo gli errori contrari. Vamos lá, então, agora traduzir isso aqui. Prendendo o perché fiducia dalla bontà divina, que já começa o cara a ter problemas, né? Que já começa com prendendo, perché tomando, portanto, a, tomando, portanto, a confiança na bondade divina, dela affrontare o compito del sapiente no confronto, na abordagem, né, no confronto com a atribuição do sábio, por tratando-se de uma empresa superior à nossa força e tratando-se de uma empreitada superior à nossa força, se pro, proponiamo de expor, nos propomos, nós agora nos propomos a expor, segundo a nossa capacidade, la verità professata della fede cattolica, a verdade professada pela fé católica, respingendo l'errore contrário, respingendo, afastando, expurgando. Deixa eu ver aqui. Esse respingendo, rejeitando os erros contrários, que perdi-la com São Hilário, pois, como foi dito por São Hilário, eu penso que o compito principale della mia vita, eu penso que a atribuição principal da minha vida
Se aquilo de exprimir Dio é aquela de expressar a Deus em ogni parola, em todas as palavras, e em ogni mio sentimento, e em todos os meus sentimentos. Isso está na sua obra de Trinitas, a Trindade, capítulo 1, C, que eu não sei o que quer dizer, mas deve ser alguma marcação deles, 37. Certo? Aqui tem uma nota de rodapé, a gente vai ter que incluir. Então, a nota de rodapé que a gente vai incluir está aqui. Aqui é São Hilário de Poitiers. São Hilário de Poitiers. Eu não sei se ele já se transformou em doutor, né? Se foi declarado doutor da igreja. Quem pode olhar aí para mim? Mas é ele quem fala da recapitulação de todas as coisas, da momentaneidade também. 376, depois de Cristo. Portanto, é o período da patrística, Baixa Idade Média. É célebre, não é, eu não sei nem se é Idade Média, mas é célebre pela luta sostenuta contra a heresia diário. É célebre na sua luta sustentada, na sua luta que foi sustentada por ele contra a heresia de Ário, que lhe meritou l'exílio, que lhe deu como mérito o exílio, ou seja, foi exilado, né? Perdeu a luta. Il de Trinitate, ou a obra, né? A obra de Trinitate, che qui è citato costituisce la sua opera più importante, que é citada, se constitui a sua obra mais importante, cui deve il titolo di dottore della Chiesa, a qual lhe deve o título de doutor da igreja. Está aqui a resposta, não precisa nem olhar. Está aqui, ele é um doutor da igreja. Então, nós vemos isso aqui. Ok. Agora vamos voltar para cá. Ok. Então, aí a gente continua mais um pouco. É però difficile confutare tutti i singoli gli errori per due motivi. No entanto, é difícil, no entanto, confrontar todos e cada um dos erros por dois motivos. Primeiro, primo, perché non abbiamo tale conoscenza della asserzione sacrilegi dei singoli oppositori, porque não temos todo não temos um conhecimento tal das assertivas sacrílegas de cada um de cada uma das dei singoli oppositori, de cada um de e peraí, aqui nós vamos ter que recorrer aqui porque pode ter mais de uma singoli opositor.
de cada um dos opositores. Isso. De cada um dos opositores, da poter desumere validi argumenti della ragione, de modo a poder desumere, desenvolver, né? Deixa eu ver aqui, desumere. De modo a poder desenvolver por inferência, os argumentos válidos da razão de terem sido adotadas per distruggere partendo da esse i loro errori. Adotadas por eles para que se possa destruí-las, partindo, destruindo a todos os erros, destruí-las em todos os seus erros, a partir deles, né, desses argumentos. Então, é difícil, no entanto, confrontar todos e cada um dos erros por dois motivos. O primeiro, porque não temos o conhecimento tal das assertivas sacrílicas de cada um dos opositores, de modo a poder desenvolver por inferência os argumentos válidos da razão, de terem sido adotadas por eles, válidos da razão, que foi adotadas, né? Que foram. Argumentos, então, que foram adotados por eles, para que você possa destruí-las em todos os seus erros, a partir dos seus argumentos, certo? Você vê aqui que ele usa uma palavra interessante que é inferência, né? O contrário da inferência é dedução. Por que ele está falando inferência e não dedução? Porque a dedução parte do geral para o particular, enquanto a inferência parte do particular para o geral. E como aqui ele está usando que cada um dos opositores cada um dos opositores ele está usando, né? Então cada opositor tem um modo particular de defender a sua fé. Portanto, ele teria que partir do conhecimento de cada um desses argumentos dados pelos opositores, como se fossem fontes particulares para chegar numa refutação geral. É por isso que ele usa o termo inferência, certo? Então, aqui, primeiro ele está dizendo assim, infelizmente, nós não conhecemos todos os argumentos para conseguir rebater um por um deles. Esse modo de pensar de São Tomás de Aquino é um modo de pensar atual. Por quê? Porque é o que se usa nos tribunais hoje, nos processos civis, penais, trabalhistas, constitucionais, assim por diante. Tudo que a contraparte argumenta, a gente tem que rebater um por um dos argumentos. Certo? Então, você tem que isolar os argumentos e rebater um por um deles. Então, aqui, São Tomás de Aquino está usando o mesmo método. Por quê? Porque ele está no princípio de defesa da fé. Então, nesse modo, ou nesse princípio de defesa da fé adotado por Tomás de Aquino, ele teria que rebater um por um dos argumentos particulares de cada um dos seus opositores, de modo a trazer a verdade. Então, ele está dizendo que, primeiro, não vai dar, porque eu não conheço todos os argumentos. Né? Então, se não, conheço só alguns deles. Né? E vamos ver o segundo que ele fala aqui. Então, ainda está no argumento, né? Dos seus argumentos. Os seus erros a partir dos seus erros. Isso. Così infatti fecero gli antichi dottori nel distruggere gli errori dei gentili, coisa que foi feita pelos antigos doutores, como Hilário de Poitiers, na destruição dos erros dos
gentios, ou pagãos, ou aqueles que acreditam em outras coisas, avendo avuto la possibilità di conoscere le loro posizioni, tendo havido a possibilidade de conhecer a todas as posições deles, essendo stati gentili loro stessi, essendo stati gentili loro stessi, ou perlomeno avendo vissuto con essi ed essendo stati istruiti nelle loro dottrine. Aqui nós temos um probleminha de construção de frase. Deixa eu ver aqui. Essendo stati gentili loro stessi, em si mesmo, loro stessi. Então é isso mesmo, sendo eles mesmos gentis, ou seja, né, não gentil no sentido de bondoso, mas gentis no sentido de pagãos, avendo avuto la possibilità di conoscere la loro posizione, essendo stati gentili loro stessi, ou pelo menos, avendo vissuto com essi, ed essendo stati istruiti nelle loro dottrine. Havendo vissuto com esse, ou pelo menos tendo se aproximado deles, e sendo, e tendo sido instruído por eles nas suas doutrinas. Certo? Então, aqui nós temos que Tomás de Aquino dizendo, olha, eu não fui instruído por eles, nem fui eu mesmo um convertido do islamismo, então eu não tenho como fazer uma refutação completa. Né? Não podemos esquecer que a obra Suma contra os Gentios é uma obra é uma obra de requisição, né? Requisitaram de Tomás de Aquino, ou escreve ou morre, né? Ou perde a licença de ensino, né? E aí, porque morre. Então ele teve que escrever isso aqui, né? De uma maneira tanto quanto forçada. E o que ele encontra, na verdade, é muito mais motivos para elogiar do que para condenar os muçulmanos, né? Então, e isso deixa enfurecida a Inquisição daquela época, né, que tinha começado. Então, eles ficam furiosos com ele porque ele encontra mais motivos para elogiar do que para condenar. Então, vamos continuar aqui. Segundo, por quê? Segundo, porque alcuni di essi, alguns deles, quali i maometani e pagani, alguns deles como os maometanos, que hoje nós chamamos de muçulmanos, né? São os muçulmanos, e os pagãos, quem são os pagãos? Todos os que não são cristãos, non accettano come noi la autorità della scrittura, não aceitam como nós a autoridade das escrituras, mediante la quale è possibile invece disputare con gli ebrei, mediante a qual é possível, ao invés, disputar com os hebreus, e aqui nós temos que dizer que ele está falando dos judeus, recorrendo ao Antigo Testamento, recorrendo ao Antigo Testamento, oppure con gli eretici, recorrendo ao Novo Testamento.
oppure con gli eretici, opor aos heréticos, por meio de recorrer ao Novo Testamento, qui invece non aceitando nenhum nell'altro. Aqueles, ao invés, não aceitam nenhum e nem o outro, perché è necessario ricorrere alla ragione naturale, cui tutti sono costretti a piegarsi. Questa però nella cosa di Dio non è sufficiente. Então, quelli invece non accettano né l'uno né l'altro, perché è necessario, pois è necessario, ricorrere alla ragione naturale, recorrer à razão natural, que tutti sono costretti a piegar-se, pela qual todos somos obrigados a aceitar. Questa però nella cosa di Dio não é suficiente. Esta nas coisas de Deus, no entanto, não é suficiente. Por quê? Porque depende da verdade revelada, né? Então, vamos lá, ver no segundo motivo, porque alguns deles, como os muçulmanos e os pagãos, não aceitam como nós a autoridade das escrituras, né? Então, como a gente está dentro do campo da teologia revelada, esse campo necessariamente implica que exista como disse para vocês, 12 artigos da fé que devem ser aceitos por todo fiel, que fazem parte da crença nessa teologia revelada, que é o símbolo romano. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não é que é só o símbolo romano, o símbolo niceno-constantinopolitano também traz essas verdades, mas o símbolo romano traz isso de uma maneira mais sintética, mais fácil de tratar, porque fala de 12 artigos, o espelho dos 12 apóstolos, é mais fácil do que os outros símbolos da fé, que tem muita coisa lá, e aí começa a ficar muito extensa a exposição, né? Com 12 fica mais fácil. Então, usando esse instrumento de 12 artigos da fé, então, nós temos aqui que é necessário fé diante deles, porque esses 12 artigos é uma questão de revelação. Por exemplo, nasceu da Virgem Maria. Ora, quem nasce de uma mulher virgem? Né? Então, sem que você tenha fé, não é possível fazer uma afirmação dessa. Porque fé vai contra o nível da razão. E é esse último estamento, essa nas coisas de Deus, a razão, no entanto, não é suficiente. Quer dizer, quando você fala nasceu da Virgem Maria, não é suficiente. Só a razão natural, porque a razão natural vai dizer assim: como assim nasceu da Virgem Maria? Você está de brincadeira, né? Ninguém nasce de uma virgem, meu filho, a não ser que seja um acidente aí, né? Muito doido que aconteceu e que de repente nasceu, mas não nasceu sem coito. E no caso da Virgem Maria, é nascimento sem coito, né? Sem coito sexual. Então, nasceu da presença imaterial do Espírito Santo que produz um novo ser no útero de Maria sem coito sexual. E aí nós temos um problema. Qual é o problema? O problema da impossibilidade da razão natural compreender tal coisa. Daí é necessário a fé. Esse é só um dos exemplos. Por exemplo, ressuscitou ao terceiro dia. É outro dado de fé. Por quê? Porque numa morte onde você é feito, onde você é crucificado, depois vem um cara e fura o seu coração com uma lança a ponto de jorrar água e sangue, quer dizer, perfurou o pulmão, perfurou o coração, jorrou a água e o sangue, ou seja, aquilo que está ali já não tem mais o fluido sanguíneo, já não tem o fluido linfático, né? Como que disso você ressuscita? Né? Alguém poderia dizer, se tivesse tudo ok, poderia ser um coma, e aí depois volta do coma em 3 dias, então ressuscita. Mas não é o tipo de ressurreição de Cristo, né? Cristo ressuscita sem esses dados, né?
Ele ressuscita com um corpo pleno, e ainda um corpo que já não obedece mais à temporalidade, nem às leis físicas, nem se degenera mais, por isso não obedece mais à temporalidade. Então, é dado de fé também, né? Então, por que é dado de fé? Porque a pessoa precisa, no mínimo, entender coisas que vêm da experiência prática, psicológica, né? Uma revelação de que algo dentro dele diz, mas isso pode ser verdade, né? Ou então isso é verdade, né? Então, que talvez não tenha vindo para outras pessoas, né? Ou então porque a pessoa pensa assim, olha, já vi tantas coisas na vida e creio porque é absurdo, né? Creio porque não me conformo com aquilo que vejo neste mundo. Também é outra maneira de acreditar. Tem várias maneiras aqui, né, de adquirir essa fé que está aqui. Mas, estritamente falando de maneira racional, não fecha, né? Não é coerente mais com aquilo que se vê no dia a dia. Mas aí é que entra o lado da fé. Então, a fé em um Deus que se transforma em um homem, e esse homem não é uma máscara, não é uma figura, mas é Deus mesmo, que anda no meio das pessoas, que morre, que come, depois ressuscita, depois de uma morte violenta, num julgamento injusto, e que passa a permanecer no meio das pessoas em espírito. Certo? Então, nós estamos aqui diante de dado de fé. E que Santo Tomás está dizendo, olha, se eu tentar argumentar com os muçulmanos ou com os pagãos, mediante a autoridade das Escrituras, quer ela seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, e diga-se de passagem, se for do Antigo Testamento, nós opomos o Antigo e ao Novo Testamento para discutir com os hebreus ou judeus que aceitam a autoridade escritural, mas isso não é possível falar com os muçulmanos e nem com os que não são cristãos, os pagãos. Certo? Então, nós temos dois motivos pelos quais eu não vou conseguir fazer uma defesa perfeita da fé cristã. Que é qual? O primeiro, eu não conheço todos os argumentos de todos os pagãos, incluindo os maometanos ou os muçulmanos. O segundo é que não é possível fazer um argumento perfeito, porque eles não aceitam a autoridade do Antigo e do Novo Testamento. Então, a gente só pode ficar dentro do âmbito da razão. E ficando dentro do âmbito da razão estrita, vai ser simplesmente impossível de refutar os erros, porque a fé aqui é uma fé da teologia revelada. Portanto, não vai dar para fazer uma empreitada assim com perfeição. Eu já estava avisando no começo. E para que ele está falando? Para o tribunal eclesiástico. Ora, não vai dar. Né? E por quê? Porque a razão não alcança tudo isso. Né? Então, agora, terminando o capítulo 2, nell'investigare quindi certe verità mostreremo quali errori esse escudano. Na investigação desta verdade particular, mostraremos quali errori, mostraremos quais os erros são excluídos, são excludentes, né? Quais os erros serão excluídos, quais são excluídos, e de que modo a verdade racional e de que modo a verdade adjunta com a demonstração, raciocinada com a demonstração, concorda com a fé da religião cristã. Então, então, na investigação dessa verdade particular, mostraremos quais os erros são excluídos e de que modo a verdade associada com a demonstração concorda com a fé da religião cristã. Ou seja, né, nós estamos diante de, sem dúvida alguma, uma obra que não é não vai conseguir provar a coisa de modo assim irrefutável, porque se fundamenta
na razão pura e como fundamento para a discussão com os pagãos em geral e com os maometanos em particular. Ok? E então, deixa eu ver aqui. Aqui a Nayara está falando que deu 50 minutos. Então, tá. Então, é isso. Chegamos ao final da nossa exposição de hoje. Alguém ficou com alguma dúvida? Não dá para ter muita dúvida, né? Está muito no começo, vai ter dúvida do quê? Afinal de contas. Beleza? Então tá bom. Continuamos depois no próximo sábado. Um abraço. Tchau.